Você pode sentar? Muito obrigado, pessoal. Glória a Deus. Você está com expectativa nessa noite? Amém. Aleluia, eu estou com grande expectativa, amém. Deus é muito bom. Você sabia disso? Amém. Ou está sabendo agora? Eu acredito que não, né? Uma das coisas que o salmista ele diz é que a bondade de Deus ela é provada. Amém? Ele diz provar e ver. Amém? Amém? Glória a Deus. Deixa eu beber um pouco d'água aqui. Então nós iremos falar sobre esse assunto, sabedoria. Amém? Amém? Eu gostaria que o pessoal colocasse aqui Jó capítulo 25, verso 12 na tela. Diga assim, irmão. Não foi fraco. Diga assim, irmão. Hoje é noite para estar atento. Não durma. Coloca aqui para mim. Livro de Jó, capítulo 28, verso 12. Aleluia. Noite de ensino, amém. Glória a Deus. Antes de mais nada, todos nós sabemos, né, o nosso pastor, eu acredito que agora ele está começando a ministrar lá na Bahia, amém, abençoando aquele povo baiano, aquele povo fervoroso, amém. Glória a Deus. Coloca aqui para mim. Diz assim: mas onde se achará a sabedoria? E onde está o lugar do entendimento? Olha a pergunta que Jó faz: onde se achará a sabedoria? E onde está o lugar do entendimento? Essa sabedoria aqui, irmãos, e esse entendimento que Jó se refere, é uma capacidade que nenhum homem nasce com ela. É uma capacidade que não se encontra em livros e muito menos se acha dentro de uma faculdade. Por quê, irmãos? Porque essa sabedoria e esse entendimento vai muito além da compreensão humana, do entendimento do homem. E Jó faz uma pergunta: mas onde se achará a sabedoria? E onde está o lugar do conhecimento? E eu te pergunto, onde nós iremos achar essa sabedoria? E onde nós encontramos esse entendimento? Coloca aqui para mim Colossenses capítulo 12, verso 1. Aleluia. Isso é o apóstolo Paulo escrevendo para os irmãos dessa igreja, dizendo: gostaria, pois, que soubesses quão grande luta venho mantendo por vós, pelos laodicenses e por quantos não me viram face a face. Próximo. Para que o coração deles seja confortado e vinculado juntamente em amor, e eles tenham toda a riqueza da forte convicção do entendimento, para compreenderem plenamente o mistério de Deus, Cristo. Próximo. Em quem todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento estão o quê? Ocultos. Próximo. Aleluia. Assim digo, para que ninguém vos engane com raciocínios falazes. O propósito do apóstolo Paulo, irmãos, escrever essa carta para os irmãos de Colossenses foi exatamente para revelar, amém, o cuidado que ele tem com a igreja e também com aqueles que não tiveram a oportunidade de vê-lo face a face. Ele se refere aos laodicenses, sobre pessoas que não tiveram a oportunidade, amém, de ter o contato com ele pessoal, quando ele estava nessa igreja. E um dos motivos principais de Paulo escrever essa carta foi exatamente acerca dos irmãos se fortalecerem na verdade, se encherem do conhecimento. Por quê, irmãos? Para que eles pudessem compreender o mistério de Deus, que é Cristo. Amém. Aonde está oculto todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento. Porque a preocupação do apóstolo Paulo, irmãos, era exatamente o engano que vem do raciocínio terreno. O engano que vem e alcança as pessoas por meio daquilo que se fala naturalmente, conceito do homem. E ele diz: olha, a minha preocupação com vocês é que vocês se enriqueçam na verdade. Busquem o conhecimento em Cristo, porque é lá que existe a verdadeira sabedoria e o verdadeiro conhecimento. Então, era a preocupação do apóstolo Paulo escrever essas verdades para a igreja, porque ele diz aqui: assim digo.
Qual era o propósito? Para que ninguém vos engane com raciocínios falazes. Sabedoria terrena. Amém? Filosofia do homem. Glória a Deus. Aleluia. Coloca aqui para mim 1 Coríntios capítulo 2, verso 4. Aleluia. Olha o que o apóstolo Paulo diz para os coríntios. A minha palavra e a minha pregação não consistiram em linguagem persuasiva de sabedoria, mas em demonstração do poder, do Espírito e de poder. Próximo. Para que a vossa fé não se apoiasse em sabedoria humana, e sim no poder de Deus. Amém. Que preocupação do apóstolo. Ele diz, olha, quando eu fui ter convosco, eu não me apoiei no meu próprio entendimento acerca daquilo que eu vim trazer para vocês, como doutrina, como ensinamento da parte do Senhor, para que vocês não se apoiassem nele. Então Paulo se preocupava muito em persuadir as pessoas, de atrair as pessoas por meio daquilo que ele falava, e não por meio daquilo que o Espírito transmitia por intermédio dele. Então ele diz, olha, a palavra que eu entreguei a vocês, não foi o quê? Não foi por meio de sabedoria humana. Por trás dessa palavra existia o poder de Deus. Então essa era a preocupação do apóstolo Paulo. Por isso que lá em Colossenses ele diz, olha, se enriqueçam da verdade. Seja rico com força desse conhecimento, para que vocês não venham ser enganados. Porque o propósito de Paulo, irmãos, não era apresentar a sua axiologia, aquilo que ele pensava acerca do que era certo ou errado, mas aquilo que está estabelecido na palavra de Deus para o seu povo. Amém. Por isso que ele não se apoiava no seu próprio entendimento. Amém? Para não induzir as pessoas a apoiar a sua fé no seu conceito humano. Amém? Amém. Glória a Deus. Então falando um pouco sobre sabedoria, amém? Terrena. Coloca para mim aqui Provérbios capítulo 16, verso 23. Por que isso, irmãos? Pode colocar, Provérbios. Olha o que Salomão diz. O coração do sábio é mestre de sua boca e aumenta a persuasão nos seus lábios. O apóstolo Paulo entendia isso. Porque a palavra muitas vezes, na maioria dos evangelhos, diz que a boca fala daquilo que o coração está cheio. Aleluia. A sabedoria do homem, irmãos, na maioria das vezes, 99,9%, ela conduz mais o homem para o erro do que para os acertos. Acerca do caminho da verdade. Porque a sabedoria humana, irmãos, ela se apoia no entendimento do homem, no seu conceito, na sua filosofia de vida. E a sabedoria de Deus não. Por quê? Porque a sabedoria de Deus, irmãos, ela diz, vá por aqui. E quando você vai, irmãos, a palavra nos diz que os caminhos de Deus são delícias, não diz isso? Mas, muitas vezes nesse caminho, irmãos, haverão obstáculos. E naturalmente, a sabedoria humana terrena traz o conceito de que nesse caminho Deus não está envolvido. Eu não estou dizendo que Deus é mau, amém? Amém? Nós estamos no mundo, o próprio Jesus disse que no mundo sofreis o quê? Tereis o quê? Aflições. Então muitas vezes, irmãos, aquele lugar que nós estamos passando, que são flores, às vezes Deus não está envolvido. Você sabia disso? Porque é mais fácil, irmãos, Satanás te enganar e me enganar com um buquê de flores. É ou não é? Muitas vezes nós estamos andando, irmãos, por veredas que aparentemente parece que Deus não está envolvido. E o conceito do homem, irmãos, para que Deus esteja envolvido nessa caminhada, é que tudo deve dar bem. Deus, Ele quer, irmãos, que as coisas venham ser bem dentro de nós e não fora de nós, porque o mundo vai de mal a pior. Quando você está bem dentro, irmãos, você entende, amém, você compreende que Deus está com você em meio às circunstâncias. Por isso que Tiago ele disse que nós devemos se alegrar no meio da tribulação. Por quê?
Por quê, irmãos? Porque a aprovação produz em nós perseverança. Você não cresce sem desafio. Você sabia disso? Você nunca vai sair do seu lugar, irmãos, se não existir algo contrário a você. Aleluia. É importante, irmãos, que exista obstáculo nessa caminhada para que você possa amadurecer. E fazer com que essa sabedoria que está dentro de você se desperte. Para que você possa, aleluia, discernir as coisas da melhor forma possível diante de Deus em Cristo Jesus. Então, deixa aqui o versículo para mim, por favor. Então observe que o coração sábio, ele é mestre da sua boca. Eita glória. Então o cuidado de Paulo era esse para a igreja. Nesse tempo, irmão, se você for estudar um pouco a história da igreja, nesse tempo Paulo, ele se deparava com muitos mestres da filosofia. Muitos homens que persuadiam as pessoas pela forma de falar e forma de se mover publicamente. Eles atraíam por aquilo que eles faziam no meio das pessoas. Então a filosofia, ela tem essa capacidade, irmãos, de atrair as pessoas com palavras e com expressões corporais. E Paulo diz: ei, quando eu fui ter com vocês, eu não fui dessa forma. Amém. Aleluia. Aquilo que eu ofereci a vocês vai além do que é natural, porque está envolvido com poder. Amém. E Paulo, ele conhecia muito bem, irmãos, que a sabedoria, o coração do homem sábio, se ele não tiver cuidado, ele pode persuadir para o caminho errado. Porque se você for estudar um pouco a história de Paulo, Paulo foi um homem que aprendeu aos pés de um Rabã, né? Rabi. Não, ele era além de mestre. Eu me esqueci até o nome dele, pastor, que eu me esqueci. Gamaliel, muito obrigado. Glória a Deus, os universitários estão aí. Gamaliel, irmãos, nessa época era um homem muito conceituado e respeitado no meio dos mestres da lei. O que ele dizia, fechou. E Paulo, irmãos, aprendeu aos seus pés. O próprio apóstolo Paulo diz que a sabedoria que existia dele sobressaía dos demais. Ele era tão inteligente com a sabedoria terrena, que ele disse: ei, em Cristo eu chamo isso de esterco. Porque ele sabia, irmãos, que aquilo que ele tinha aprendido não sobressaía acerca daquilo que Deus tinha ali a oferecer em Cristo Jesus. Por isso que ele diz: eu não posso me apoiar e não posso oferecer a vocês uma sabedoria que vocês subam nela com fé. Não, é mais além do que isso. Aleluia, é uma sabedoria que vai fazer efeito na tua vida. Aleluia, é uma sabedoria que você vai aprender a administrar bem. Em todos os aspectos. Por isso que ele disse à igreja: olha, se enche de sabedoria e de conhecimento de Deus. Se enche de Cristo, porque é nele que está oculto os verdadeiros tesouros. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Vamos continuar. Aleluia. Coloca para mim aqui 1 Coríntios capítulo 3, verso 18 e 19. Novamente o apóstolo Paulo. Ninguém se engane a si mesmo. Se alguém dentre vós se tem por sábio neste século, faça-se estuto, ou seja, leigo em certos assuntos, para se tornar sábio. Próximo. Porque a sabedoria deste mundo é loucura diante de Deus. Porquanto está escrito: ele apanha os sábios na própria astúcia deles. Observe, irmãos, que Paulo diz: ei, se tu se acha sábio demais nesse século, aleluia, para que você realmente possa ser sábio, muitas vezes é necessário dar uma de que não sabe nada. Por quê, irmãos? Porque a sabedoria terrena sempre conduz o homem para debate. E o debate sempre promove divisão. Isso é sério. Muitas vezes, irmãos, é importante, em certas conversas,
sermos sábios, de que forma? Perdermos para ganhar com Deus. Quando nós colocamos, irmãos, a nossa sabedoria, a nossa razão humana acima daquilo que nós achamos e entendemos o ponto da nossa vista, nós perdemos. Deus está fora. E ele diz, aquele que se acha sábio nesse século, se faça como uma pessoa que não compreende nada, às vezes. Aí ele continua, porque a sabedoria deste mundo é loucura diante de Deus. Porquanto está escrito, ele apanha os sábios na própria astúcia deles. Significância. O homem às vezes, irmãos, quer ensinar a Deus ser Deus. Você já percebeu? Como ele tem que fazer, deixar de fazer? Qual é o plano que ele deve estabelecer ou não estabelecer? Rapaz, o homem é muito limitado, irmãos. A sabedoria que vem do alto, ele é muito limitado. Glória a Deus. Eita glória. Dá um silêncio. Dá um glória a Deus aí, daí. Glória a Deus. Amém. Você está dormindo não, né? 1 Coríntios capítulo 2, verso 15. É noite de estudo, amém? 1 Coríntios verso 2, capítulo 2, verso 15. Porém o homem espiritual julga todas as coisas, mas ele mesmo não é julgado por ninguém. Aleluia. O homem espiritual. Por que ele julga todas as coisas, irmãos? Porque ele tem a capacidade de discernir o que é certo e colocar em relevo aonde existe o erro. É uma capacidade, irmãos, dada por Deus além dos seus olhares físicos. Por isso que a palavra diz que ele julga tudo. Porque ele penetra além daquilo que naturalmente se vê. Que sabedoria, meu irmão. Mas por quê? Por causa do Espírito Santo. A palavra diz, irmãos, que o Espírito Santo prescruta todas as coisas. O Espírito Santo, ele conhece o coração do homem e também as profundezas de Deus. E o Espírito Santo está dentro de você. Então a sabedoria, irmãos, divina que reposa sobre a nossa vida, que nos dá a condição de julgar as coisas, é porque o Espírito dele te revela o que existe dentro daquele coração. A tal ponto de você discernir aquele comportamento e colocar em relevo aquele erro. Por isso que ele tem a capacidade de julgar todas as coisas. Mas não é eu e você, é a capacidade do Espírito em nós. Amém? Em nosso espírito que foi recriado. Glória a Deus. Que sabedoria, hein? Aleluia. Coloca para mim Eclesiastes capítulo 7, verso 12. Vamos andar um pouquinho. Estou muito rápido? Eclesiastes capítulo 7, verso 12. Está chegando. Eclesiastes, venha. Sete e 12. Olha o que a palavra diz. A sabedoria protege como protege o dinheiro, mas o proveito da sabedoria é que ela dá vida ao seu possuidor. Eita glória. Por que, irmãos, Salomão resolveu pedir sabedoria a Deus ao invés de riqueza? Sabedoria. Salomão, irmãos, foi filho de Davi. Ele foi educado dentro de um reinado com o seu pai. E ele entendia muito bem, irmãos, que a sabedoria daria durabilidade aos seus negócios. Daria a ele a condição de julgar de uma forma justa tudo aquilo que seria colocado diante dele. E além disso, faria com que ele governasse de uma forma excelente e extraordinária o povo de Deus, que estava debaixo da sua influência, por ele ser o rei de Israel. Quando Deus chega para Salomão e diz: olha, tu queres o quê?
Ele diz: eu quero sabedoria, quero entendimento, Senhor, para julgar todas as coisas diante do teu povo de uma forma justa. Deus diz: rapaz, tu não pedisse riqueza, tu não pedisse os teus inimigos, tu pedisse sabedoria, conhecimento. Por causa disso eu vou te enriquecer. Amém. Por quê? Porque, irmãos, ele estava pedindo algo que iria administrar completamente a sua vida. Muitas vezes as pessoas pedem dinheiro: vem me dar dinheiro, Deus me dá dinheiro, venha do norte, do sul, do leste, do oeste, mas se esquece de pedir sabedoria para administrá-lo. Amém. Aí Deus: tome dinheiro. Daqui a pouco o cara: estou liso de novo. Sabedoria. Amém. Uma das coisas que Tiago ele diz em sua carta é, no capítulo 1: aquele que necessita de sabedoria, peça a Deus que ele dá. Aleluia. Liberalmente. Amém. Ele não lança no rosto dizendo: ei menino, tu tá aí meio iletrado, vamos dizer burro. Não, ele dá. Mas ele dá de que forma? Continuando, Tiago ele diz: peça, porém, com fé sem duvidar. Porque o que duvida é semelhante à onda do mar impelida de um lado para o outro. Aleluia. Inconstância. A dúvida, irmãos, é um tipo de comportamento de uma pessoa que é inconstante. E a inconstante faz com que nós venhamos a perder a bênção de Deus. Por quê? Porque nós não iremos administrar a bem. Ou você acha que Deus não quer botar dinheiro na tua mão para o reino dele? Quer, irmão. Amém. Eu não estou te induzindo, irmãos, a ser cobiçoso ao dinheiro. Eu apenas o que eu estou falando aqui acerca de uma sabedoria para administrar finança é porque com finança, irmãos, as coisas vão mais rápido aqui nesse mundo. Você sabia? Imagina uma pessoa com sabedoria e com dinheiro em mãos, com muito dinheiro em mãos. É mais fácil ele enviar um missionário. É mais fácil ele fazer um sopão sem precisar de ninguém. Porque muitas vezes quando se levanta, né, esse tipo de atitude, às vezes se torna empecilho para dar. A palavra diz que melhor dar do que receber, meu irmão. Então o homem sábio, irmãos, com um coração contrito e quebrantado e compungido na presença do Senhor, ele é liberal. Ele bota para quebrar. Porque quanto mais dá ele tem, quanto mais dá ele tem, quanto mais dá ele tem. Mas por trás disso, irmãos, existe uma sabedoria que ensina ele a administrar esse recurso. Porque o objetivo dele, irmãos, não é enriquecer, e sim ser sempre generoso. Colocar aquele dinheiro que está chegando a ele em movimento com um propósito do avanço do reino. Amém. Então quando Salomão, irmãos, ele diz: eu quero sabedoria, Deus disse: eu vou enricar. E ele vai administrar bem. Ele vai fazer o negócio funcionar. E foi um homem poderoso, Salomão. Foi um homem que escreveu sobre sabedoria, meu Deus do céu. Que tremendo. E uma das perguntas que Jó fez foi: aonde se acha sabedoria? Aonde é o lugar do entendimento? Nós começamos com essa pergunta, não foi? Que Jó fez. Aonde se acha essa sabedoria? Será que nós encontramos dentro de uma faculdade? Em livros que lemos? Aleluia. Será que nós nascemos com ela? Essa é a pergunta de Jó. Aonde nós achamos essa sabedoria? E qual é o lugar desse entendimento? Coloca aqui para mim Provérbios capítulo 8. Aleluia. Verso 2.
Você está aprendendo? Aonde encontrar essa sabedoria? Olha o que Salomão diz. A partir do verso 1, melhor. Começar lá de cima. A primeira pergunta que Salomão faz aí. Não clama porventura a sabedoria e o entendimento não faz ouvir a sua voz? Vou fazer de novo essa pergunta. Volta lá, Esther, por favor. Não clama porventura a sabedoria e o entendimento não faz ouvir a sua voz? Isso é Salomão. Continua. No cimo das alturas, junto ao caminho, nas encruzilhadas das veredas, ela se coloca. Vai! Junto às portas, a entrada da cidade, a entrada das portas está gritando. Próximo. A vós outros, ó homens, clamo. Isso é sabedoria, viu? E a minha voz se dirige aos filhos dos homens. Aleluia. Eita. Verso 32 do capítulo 8. Continua. Aleluia. Você está aprendendo? Amém. Provérbios 8, 32. Isso mesmo. Vamos lá. Agora, pois, filhos, ouve-me, porque felizes serão os que guardarem os meus caminhos. Vai lá, Esther. Ouve o ensino, sede sábios e não o rejeiteis. Feliz o homem que me dá ouvidos, velando dia a dia as minhas portas, esperando as ombreiras da minha entrada. Vai lá, Esther. Porque o que me acha o quê? E alcança a favor do Senhor. Glória a Deus. Aleluia. Coloca verso 23, Esther, do capítulo 8. Aleluia. Agora essa é boa. Olha o que a sabedoria diz. Desde a eternidade fui estabelecida, desde o princípio, antes do começo da terra. Vai lá, Esther. Antes de haver abismo, eu nasci. E antes ainda de haver fontes carregadas de águas. Antes que os montes fossem firmados, antes de haver outeiros, eu nasci. Vai lá, Esther, continua. Ainda ele não tinha feito a terra, nem as amplidões, nem sequer o princípio do pó do mundo. Vai lá. Quando ele preparava os céus, aí eu estava. Como é? Aí estava eu. Quando traçava o horizonte sobre a face do abismo. Vai lá, Esther. Quando firmava as nuvens de cima, quando estabelecia as fontes do abismo, quando fixava o mar, o seu limite, para que as águas não transpassassem os seus limites, quando compunha os fundamentos da terra, então eu estava com ele. Eita, e era seu arquiteto. Dia após dia eu era as suas delícias, folgando. Eita, essa palavra folgando significa se alegrando, brincando perante ele em todo o tempo. Aleluia. Só até lá, Esther. Obrigado. Então observe, irmãos, que a sabedoria, irmãos, divina, a palavra nos mostra que ela é o arquiteto de Deus. Antes que houvesse o princípio, antes que todas as coisas existissem, ela já estava lá. E foi por meio dela que todas as coisas foram criadas. E a palavra nos mostra, irmãos, que essa sabedoria está dentro de mim e de ti.
Uma sabedoria que o apóstolo Paulo diz, aleluia, que é a própria pessoa de Cristo Jesus. Aleluia, a sabedoria do Pai, a sabedoria de Deus. A sabedoria, irmãos, que se fez carne e habitou entre nós. Amém. Aleluia. Que apresentou a própria glória do Pai. Aleluia. Jesus. Amém? Amém. Coloca para mim aí, Esté, Marcos. Só um momentinho. Marcos capítulo 6, verso 1. Tendo Jesus partido dali, foi para a sua terra, e os seus discípulos o acompanharam. Chegando o sábado, passou a ensinar na sinagoga. E muitos, ouvindo, se maravilhavam, dizendo: de onde vem a estas coisas? Que sabedoria é esta que lhe foi dada? E como se fazem tais maravilhas por suas mãos? Próximo. Não é este o carpinteiro, filho de Maria, irmão de Tiago, José, Judas e Simão? E não vivem aqui entre nós suas irmãs? E escandalizavam-se em quem? Nele. Muitas vezes, irmãos, nós temos o privilégio de sermos banhados pela sabedoria na vida de alguém. E muitas vezes o nosso comportamento impede de sermos beneficiados com aquilo que nós iremos receber da parte de Deus por intermédio dessa pessoa. Uma das coisas que Tiago ele diz é que todo homem seja tardio em falar e esteja pronto a ouvir. Aleluia. É importante, irmãos, muitas vezes estarmos diante das pessoas e procurarmos nos calar um pouco e ouvirmos mais. Aleluia. Porque em meio àquelas conversas chegará certos momentos, irmãos, que pepitas, pedras preciosas serão entregues a nós. E muitas vezes a gente fala tanto e se esquece que estamos de lado de alguém que pode nos beneficiar nesse relacionamento. Por quê? Porque muitas vezes a gente se relaciona com um familiar que é ministro da igreja, o convívio que nos leva ao comum. A gente conversa tanto com aquela pessoa que é comum, já não respeita mais. O pastor é tão assim que se torna comum. E esse comum, irmãos, pode arrancar de nós, aleluia, aquilo que podemos ser beneficiados da parte de Deus em 5 minutos, em 10 minutos. Muitas vezes pode vir por meio daquela pessoa um escape para a nossa vida. Por quê? Porque nós estamos diante da sabedoria de Deus. Amém. Aleluia. E isso foi exatamente o que aconteceu com Jesus. As pessoas estavam tão familiarizadas com Ele, tão acostumadas com a sua pessoa naquela comunidade, naquela sociedade, na sua cidade natal, que quando ele começa a falar dentro da sinagoga, algo que a palavra diz, que ele de costume estava naquele ambiente sempre estudando as escrituras, quando ele começa a falar, todos levantam a orelha. Oxê, não é o filho de José? Como diz alguns ministros, não é aquele comedor de farinha com feijão? Que sabedoria é essa? Que poder é esse? Aleluia! O que é isso? Um negócio muito diferente aqui. Ele fala diferente. Que doutrina é essa? Que ensinamento é esse?
esse. Então nós não podemos, irmãos, tornar comum homens sábios. Homens que Deus levantou e nós temos a oportunidade de estarmos do lado dele. Amém. Aleluia. Eu vou dizer uma coisa a você aqui. Depois que o pastor Rodrigo chegou aqui e eu me segurei a barra da calça dele, eu estou sendo tão beneficiado, irmãos. É em todas as áreas. Ano passado eu sofri uma pressão de Torá. A minha personalidade queria pular. E ele, sabedoria. Ei, as coisas foi florescendo de um lado, foi florescendo do outro, de frente e atrás, em todos os aspectos. Família, finança, relacionamentos, vestimenta, trabalho. Por quê? Eu estou me deixando ser banhado pela sabedoria que existe em um dom. Então, quando eu me encosto nele, irmãos, conselhos. Por que hoje se vê pouco gabinete? Muitas vezes porque as pessoas estão acostumadas a não dar mais satisfação. Eu não estou falando de satisfação de problemas não, irmãos. É buscar conselhos para certas atitudes que nós devemos tomar. E quando nós procuramos conselho, irmãos, nós somos banhados com a sabedoria de Deus. E essa sabedoria abre um leque assim para nós, que nós quando entramos, meu Deus do céu, amém. Tá lá. Eu não quero parar não, mas tem que parar, né? Coloca aqui para mim Tiago capítulo 3, verso 17. Olha qual é a sabedoria de Deus. Aleluia. A sabedoria, porém, lá do alto é primeiramente pura. Deixa aqui. Por que pura, irmãos? Porque é uma sabedoria genuína, verdadeira e santa. É uma sabedoria, irmãos, que nos dá a condição de discernirmos e colocarmos em relevo o erro. É uma sabedoria, irmãos, de sabermos o que é certo e o que é errado. Por isso que primeiramente ela é pura, porque é o próprio Deus julgando por intermédio de nós. Depois, pacífica. É uma sabedoria, irmãos, que sempre vai nos conduzir em todas as circunstâncias a promovermos paz. Então, quando nós temos certas atitudes que aquilo gera divisão, não é a sabedoria de Deus que está operando por intermédio de nós. A sabedoria de Deus, irmãos, sempre vai promover paz. Amém. Estabelecer tranquilidade. Amém. Independente do que esteja acontecendo. Não tem aquela questão que a palavra... Não sei se está na palavra, né? Que eu ainda não vi. Eu acho que é um ditado. Quando dois não quer, um não briga. Não tem isso? Pronto. Ela é o quê? Pacífica, indulgente. É uma sabedoria que nos dá a capacidade de perdoar qualquer um. Bateu em mim, vou te perdoar, independente da tua resposta ou não. Eu tenho que te perdoar. Isso é sabedoria, irmãos. Ela nos capacita a estarmos prontos às reações, sejam favoráveis ou não. Ela nos dá a condição de perdoar, independente de. O mundo, irmãos, ele prega um tipo de perdão que é segundo a resposta que a pessoa não dá.
Se ela nos tratar mal, eu tenho também que tratar mal ela. Mas se ela me tratar bem, a resposta que eu dou para ela é a mesma coisa. E em Deus não, é diferente. Aleluia. Deus, ele diz, irmãos, oferece outra face. O mundo paga com a mesma moeda? Aleluia. Deus, ele diz, irmãos, chama o teu inimigo para correr com ele 2 milhas. Eu acho que na segunda tu vai cansar ele e eu também. No mundo não. Eu me desassocio dessa pessoa. Eita glória, você está me olhando assim. Tratável. Que sabedoria. É uma sabedoria, irmãos, que não nos dá apenas condição de tratar com as pessoas, mas também de nos tratar. Amém. A palavra diz, irmãos, que o sábio, o homem que tem um coração sábio, ele está disposto a receber. Eita Deus do céu. Eu não digo nem afronta, mas me ajude aí. Fugiu agora a palavra, estava agorinha. Me ajuda, gente. Faz isso não. Pronto, para não demorar muito. Depois edita aí, amém? Tratável, por quê, irmãos? Porque ele está disposto que mesmo que ele venha a errar, ele fica tranquilo com a disciplina. Ele não sai da igreja, não fica com bode, com bico com o irmão. Ele tem um coração tratável. Amém. Ele está disposto à correção. Amém. O pastor não gosta de mim. Não. Ele é sábio. Amém. Ele sabe quando deve, meu Deus do céu, que palavra, ser tratado, como também ficar à vontade. É um coração, irmãos, que nos ensina a nos comportar mediante essas situações. Se eu estou caminhando certo ou se eu estou caminhando errado, eu vou ser a mesma pessoa. Amém. Eu vou dizer uma coisa a você, irmãos. Se eu errar, eu estou disposto a ser tratado. Eu falo de mim. Eu vou continuar sendo a mesma pessoa. Por quê? Porque eu busco esse tipo de coração, esse tipo de sabedoria. Se for para ficar sentado, eu vou ficar sentado. Se for para pregar, eu vou pregar. Por quê? Porque esse tipo de comportamento, irmãos, a gente ganha, a gente não perde. Tratável. Plena de quê? De misericórdia e bons frutos. Meu Deus do céu. Que sabedoria. Plena, cheia de misericórdia. Sabe, irmãos, eu vou dizer uma coisa a você. Tem vezes que é importante nós esticarmos essa misericórdia. A palavra diz que ela há de triunfar no juízo. Jesus, ele diz, rapaz, tira primeiro a trave, para que você possa enxergar e tirar o cisco. Glória a Deus, amém? Amém. Glória a Deus. Amém. Vocês ficam me olhando assim, eu fico preocupado. Cheia de misericórdia, irmãos. Quanto mais a pessoa erra, eu estou com os braços abertos, também estou tratando com ela. Amém. E também de bons frutos. Amém? Glória a Deus. Frutos você sabe, boas obras. Imparcial. O que é isso? Quem sabe o que é imparcial? Oi? Ele não fica com seu amiguinho. Você entende? Não, porque eu gosto muito, meu amiguinho está errado, mas eu fico com ele. Essa sabedoria não, irmãos. Essa sabedoria não é de Deus. Por isso que o Tiago, ele diz que esse tipo de sabedoria, amém, que é completamente fora essas características, ela é terrena, demoníaca e animal. Porque é uma sabedoria, irmãos, que
eu atraio as coisas para mim. Amém? Então observe, irmãos, que imparcial é um tipo de sabedoria, um tipo de comportamento que mostra que nós estamos tendo o quê? Sabedoria naquele momento do julgamento das coisas. Nós tratamos segundo aquilo que é justo e não ficando do lado porque é meu amigo ou não. Amém? Sem fingimento. Eita glória! Eita lá! Sem fingimento. Vendo as coisas acontecer e fazendo vista grossa. Porque eu não quero falar. Rapaz, quando você fala, você está demonstrando uma atitude de sabedoria. Agora, falando com graça e amor. Aleluia. Falando com a consciência de restauração e não de reprovação. Então, essa é a sabedoria da parte de Deus. Amém? Amém? Essa é a sabedoria, irmãos, que deve fluir de nossas vidas. Uma sabedoria pura, pacífica, indulgente, tratável, plena de misericórdia e de bons frutos, imparcial e sem fingimento. Então, essas são características, irmãos, de uma pessoa sábia. Olha que coisa maravilhosa. Amém? Amém? Gostaria de chamar o pessoal do Ministério de Música. Você foi abençoado? Amém. Tiago, ele diz: quem necessita de sabedoria, peça a Deus. Quem precisa de sabedoria aqui? Amém. Quem quer pedir sabedoria nessa noite? Amém. Glória a Deus. Você pode ficar em pé um pouco. Aleluia. Glória a Deus. Deus é bom. Eu quero orar pela tua vida nessa noite. Amém? Você recebe? Amém. Glória a Deus. Eu vou pedir sabedoria para mim e para você. Amém? Quem é dono de empresa aqui? Glória a Deus. Aleluia. Pai, nós te louvamos nessa noite. Nós te louvamos, ó Pai, com reconhecimento, Senhor, da tua soberania. Nós reconhecemos, ó Pai, por meio de todas as coisas que foram criadas, os teus atributos divinos, o teu poder eterno, a tua santidade, a tua divindade, Senhor. Nós reconhecemos, ó Pai, a tua preservação sobre as nossas vidas nesse mundo físico. E nessa noite, Senhor, se achegamos a Ti, Senhor, com ousadia e com plena convicção, para te pedir sabedoria. Sabedoria, Pai, para que nós possamos administrar bem as nossas vidas, as nossas famílias, os nossos lares, a finança que chega em nossas mãos, os nossos filhos. Sabedoria, irmãos, sabedoria, Pai, que possa nos dar a habilidade, Senhor, de julgarmos de uma forma justa, sem parcialidade. E eu te peço nessa noite, Senhor, sabedoria pelo teu povo. Aleluia. Eu declaro nessa igreja homens sábios. Aleluia. Homens, Senhor, que não são inconstantes, mas homens que, com plena certeza, confiarão, Senhor, no teu conhecimento. Homens que não se estribarão, Senhor, no entendimento natural. Aleluia. E eu peço a Ti, Senhor, sabedoria pelos homens dessa igreja, Senhor, para que eles possam ser homens prudentes, homens que saibam usar os recursos que chegam em suas mãos, homens que saibam a discernir
as estações, a forma que eles devem se comportar em cada uma delas. Eu declaro que nessa igreja, esses homens, Pai, por meio dessa sabedoria, irão expressar, Senhor, a Tua bondade em todos os aspectos. Sabedoria para investir, sabedoria também para não investir, sabedoria, Senhor, para usar cartões de crédito, sabedoria para não colocar a sua família em ruínas, sabedoria, Senhor, para ele administrar aquilo que é dele e não teu, honrando o Senhor com dízimos e ofertas, honrando com o recurso que chega em sua mão como semente. Homens sábios e cheios de convicção em Ti. A Tua palavra diz, Senhor, e também peço por elas, as mulheres, que haja sabedoria em cada uma delas, que elas possam, por meio dessa sabedoria, Pai, edificar os seus lares. Mulheres que andarão na sabedoria e compreendendo o tempo certo de falar e ficar calada. Mulheres que tenham graças no falar, por causa da Tua sabedoria. Mulheres que por causa dessa sabedoria, Senhor, promoverão seus maridos. Aleluia. Eu te rendo graças, Senhor, porque a Tua palavra nos diz que aquele que encontra uma mulher encontra a Tua bondade. E eu declaro que essas mulheres, Senhor, a partir de hoje não serão mais as mesmas. Mulheres com sabedoria para administrar dinheiro. Nós sabemos, ó Pai, que nós somos chamados por Ti como cabeça e sacerdote do lar, para prover as necessidades da nossa casa. E eu declaro, Pai, que esses homens irão dar mesadas de dinheiro às suas esposas, e elas administrarão com essa sabedoria esse dinheiro. Aleluia. Homens que não terão mais aqui mão remissa, mas serão generosos primeiramente em casa. Eita glória. Aleluia. Sabedoria, Senhor, para a vida dessas mulheres. Mulheres santas, mulheres que não se comportarão segundo, aleluia, o adornar físico do vestuário, mas segundo o Espírito, que é manso, Pai, que é de grande valor aos Teus olhos. E eu declaro também, Senhor, nessa igreja, na vida do pastor Rodrigo, na minha vida, na vida do pastor Abinésio, Senhor, sabedoria para pastorear, Senhor, o Teu rebanho com graça e entendimento. Sabedoria, Senhor, para lidar com as finanças que entram nesse ambiente. Sabedoria, Senhor, em nome de Jesus, para conduzir cada pessoa que se encontra e faz parte, Senhor, desse rebanho, Senhor, de uma forma justa, conduzindo elas, ó Deus, com a Tua graça. E eu te peço sabedoria, Senhor, sabedoria em cada departamento, em cada líder, sabedoria que eles possam liderar todos aqueles que estão embaixo da sua influência com graça. Eu declaro os líderes desse ambiente misericordiosos. Muito obrigado, Pai. Muito obrigado, Senhor. Uma igreja sábia, Senhor. Uma igreja sábia. Oh Espírito Santo, eu te rendo graças nessa noite pela Tua palavra. Eu te rendo graças, Senhor,
por você ter nos ensinado, Senhor. Muito obrigado, Pai. Em nome de Jesus. Aleluia. Você foi abençoado. Glória a Deus. Deus é bom.